Conversar com o capitão Renato Bolsonaro, irmão do nosso presidente Bolsonaro, capitão do Exército Brasileiro. Capitão, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, capitão. Bom dia, Vitória. Como que você está, Vitória? Fiquei sabendo que você deu uma pausa, né? Uma semaninha para recarregar a bateria, capitão. É isso aí. Então, você agora está com toda a carga, Vitória. Amém. Então, mais uma vez, obrigado por estar me recebendo aí no seu trabalho. E hoje, Vitória, eu estou na região de Limeira, tá? Região de Limeira, nas minhas andanças. E estou acompanhado aqui, ó, com um time bacana aqui, ó. Estou com a vereadora Débora Palermo, vereadora de Campinas, né? Direita, né? Que bom. Firme no seu posicionamento, com o vereador Rafa Marques de Valinhos e também com o vereador Ralf de Miracatu. O pessoal aqui também está participando hoje do programa aqui ao meu lado, Vitória. Que bom, um abraço a todos. Aliás, ser de direita em Campinas é coragem, né? Porque a terra onde o PT prosperou tanto durante tanto tempo na esquerda, né? Terra de Unicamp e tal. Então, para a vereadora, muita força e coragem nessa batalha, viu, capitão? Opa, ela é corajosa, hein? Guerreiro. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Capitão, vamos falando dessa jornada, afinal de contas, a gente tem teu irmão ainda naquela situação negativa para a visita do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, do amigo Magno Malta. A gente sabe que o presidente segue sofrendo, teu irmão segue nessa tortura, né, capitão? Vitória, qual o motivo, né, que autoriza o Valdemar Costa Neto, né, uma personalidade importantíssima no Brasil, né, presidente do partido, a se comunicar com o presidente? Então, é uma perseguição, uma injustiça enorme, e que não querem que realmente o presidente Bolsonaro tenha as informações, né, tenha o relacionamento com o cenário político que por breve está acontecendo. E por falar em visita a Jair Bolsonaro, Vitória, eu estou entrando agora, falei com o advogado dele, está entrando, acho que por essa semana já entrou, uma petição para que eu possa fazer então a minha visita ao nosso presidente. Vou torcer para que eu tenha autorização. Capitão, existe uma esperança da domiciliar sair em breve. Alguns falam até o carnaval, isso deve acontecer, embora a gente esteja aceitando essas quireras, essas migalhas por parte do ministro Alexandre de Moraes. Porque, na verdade, o que a gente quer de fato é a anulação dessa farsa, dessa mentira, né, de todo esse processo, dessa farsa da trama golpista, não é? Mas a gente acaba, em função da saúde do presidente, até isso aceitando, né? Que a domiciliar venha, que venha logo, né, capitão? Vitória, né? É uma maneira que vai conduzindo gradativamente, né, paulatinamente, para você achar que está conseguindo grande conquista. Né? Veja, ele passou da Polícia Federal para Papudinha, né, a pessoa está vendo, melhorou, agora passa para casa, está vendo, melhorou. Foi da mesma maneira como conduziram, né, o julgamento e a prisão dele, aos poucos. Né? Uma hora prende em casa, uma hora vai para tornozeleira, depois prende em casa, daí leva para a Polícia Federal, e assim que estão conduzindo. Deu certo, como você falou, Vitória. Para estar em casa e livre, né? Livre, é para ser candidato, né, à presidência da República. Que a gente fala, né? Eleições em 26 para presidente. Sem Jair Bolsonaro é golpe, assim é golpe. Tá? Então, fazendo tudo para tentar influenciar dessa maneira o resultado das eleições. Quando perseguimos firmes, né? Estamos firmes aqui. O Flávio Bolsonaro, né? Cada vez mais se destacando nas pesquisas, se projetando mais. Você viu ontem aí, teve o Tarcísio aí, e realmente agora ele está assumindo que o Flávio é o candidato, né, ele declarou isso aí. Então não tem que questionar mais, nós temos sim que concentrar esforços nessa nova estratégia, nesse novo desafio nosso, que é fazer o Flávio Bolsonaro realmente o nosso presidente em 26. Aliás, capitão, ia perguntar exatamente isso. O senhor está rodando todo o estado de São Paulo, né, agora na região de Limeira, que o senhor acabou de mencionar para a gente aqui. O senhor percebe, de fato, essa consolidação da candidatura do Flávio? O que a pesquisa, embora é difícil acreditar em pesquisa no Brasil, mas o que estão mostrando as pesquisas agora, apontam, de fato, para a realidade dessa consolidação, capitão? Depende dos órgãos de pesquisa, né, Vitória? Pesquisa, né, como que ela é feita? Alguém contrata, alguém paga, né? E a pesquisa não é barata. E o que eu digo, então, é que quem pagou a pesquisa, ele libera ou não a pesquisa, ou libera, às vezes, do jeito que ele quer. Tá? Ele pode dar contra-informações daquilo que realmente foi apurado. Mas tem órgãos que a gente dá para acreditar, né? A pesquisa Paraná, uma pesquisa séria, tá? Também tem dados, né, sinais de evolução do nome do Flávio. E a gente sente que o estado de São Paulo, onde eu tenho rodado, principalmente tenho rodado, que o nome do Flávio tem se consolidado, sim. Tá? A população tem acreditado que o nome que Jair Bolsonaro indicou é o Flávio Bolsonaro. Tá? É o nome que ele confia. Ele tem, né? Ele tem credibilidade. Ele quer que se transforme em verdade e que ele realmente seja o presidente do Brasil. Então nós temos que fazer isso aí. Tá?
seguir firme, porque o Jair Bolsonaro tem essa sensibilidade, ele sabe como é o meio político, ele sabe quem é quem. Muitos, né, têm interesse em se apropriar somente da parte, né, boa da história, que é o eleitorado dele, que é o aval dele, e daí não vai conduzir uma política como o Jair Bolsonaro vem lutando para que seja no Brasil. E, então, Flávio aí é um nome que eu tenho sentido nas minhas caminhadas, se consolidando muito, e vou trabalhar para isso e tenho certeza que vai ter sucesso, Vitória. Capitão, a gente sabe que Eduardo Bolsonaro ainda não pode retornar. E digo ainda porque o nosso desejo, né, o nosso sonho é que ele retorne, quem sabe ainda num período pré-eleitoral, para que possa disputar a vaga para o Senado por São Paulo. Uma importante liderança exercida pelo deputado mais votado do Brasil em 2018, Eduardo Bolsonaro, né, que tem uma história e deixou o Brasil para lutar pelo Brasil, lutar pela liberdade do próprio pai. E a gente sabe que o Eduardo está fazendo falta para a gente. E o senhor está sozinho nessa caminhada, representando a família Bolsonaro no estado de São Paulo, né, exercendo essa liderança na confiança do irmão, porque quando estive com ele, estivemos juntos, né, capitão, em Brasília pela manhã. Foi um dia, você foi no outro. Exato, e aí o senhor foi visitar o presidente na casa dele, ainda na domiciliar. No dia seguinte ali eu estive, né, com o presidente, e ele falou com imenso carinho, né, da tua candidatura, da tua pré-candidatura, capitão, à Câmara dos Deputados em São Paulo. E essa liderança é fundamental num estado onde Eduardo está fazendo falta agora e o senhor representando, né, esse legado, né, capitão? Eu tenho na caminhada, eu encontro com muitas pessoas que seguem, né, o Eduardo Bolsonaro, e sempre acreditaram nele, e lamento, né, essa posição do Eduardo, tá? E sem dúvida, Eduardo, sendo candidato ao Senado, é um candidato com chance enorme para se eleger, tá? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu estou aí, né, estou me esforçando muito, tá? Me deixando de lado muitas coisas pessoais minhas. Você vê, essa semana eu só volto domingo para minha casa, tá? Tem muito o que fazer ainda, muita visita. E a recepção é muito boa, tá? Suprir não só a falta do Eduardo, como também da Carla Zambelli, tá? Para o partido. O próprio Derrite, né, que saiu do partido, deve vir candidato ao Senado. Então o partido precisa que esses votos permaneçam dentro do partido. E eu estou vou fazer essa minha parte, tá? Eu vou me dedicar ao máximo, Vitória. Eu sei disso. E eu pedi para você, né? O Brasil não está aguentando mais da corrupção que está aflorando de todos os lados, tá? A corrupção aparece cada vez mais, e é uma hora de parar isso aí. O governo Jair Bolsonaro, você não via escândalo, tá? Você via só fake news prejudicando Jair Bolsonaro, e agora você vê os escândalos aí de corrupção, e não é pouco, Vitória, é muito dinheiro, é muito recurso, tá? Então, aí, evidências, né, indícios de contratos milionários, tá? de favores, benefícios para parentes, e tudo, né, levando para a nossa maior corte, né, o Supremo Tribunal Federal, e a gente fica aí cada vez mais abismado. Então tem que haver, tá, realmente trabalho para isso, tá bom? E a mesma condução, tá, que foi feita para Jair Bolsonaro, a mesma condução do processo que foi feita para mais de 1.000 presos que se encontram no Brasil hoje, e aqueles que foram, né, se tiveram que sair do Brasil, tipo aí o Eduardo, tipo o Ramagem, e realmente a justiça, né, ela seja cega, tá, para apurar e realmente punir da mesma maneira que estão punindo essas pessoas, tá? Então, essa a nossa esperança, esse é o nosso trabalho, essa dedicação nossa para chegar a esse ponto, tá, Vitória? Perfeito. Capitão Renato Bolsonaro conversando conosco. Capitão, boa sorte na jornada na região, querida região de Limeira, né? Região muito próspera aqui do estado de São Paulo. Abraço aos vereadores que lhe acompanham e semana que vem voltamos a conversar por aqui, capitão. Isso, Vitória. Se Deus quiser, estaremos juntos, tá bom? Um forte abraço e cuidado aí, Vitória, com os terroristas em Bauru, hein? Pois é. O senhor viu, mas viu essa aí, cara? Capitão, tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos em frente. Tá bom, um abraço, fica com Deus. Amém. Obrigado, capitão. Renato Bolsonaro conversando.